Imagine que você acabou de receber um aumento de salário. Não um aumento pequeno, não. Um aumento real, expressivo, aquele que você esperava há meses, que você lutou para conseguir. E a primeira sensação é de alívio profundo. Finalmente vai sobrar dinheiro no fim do mês. Finalmente as contas vão fechar com folga. Finalmente essa fase difícil vai ficar para trás. Mas então, 3 meses depois, você olha para a sua conta bancária e percebe que a situação está quase igual. Às vezes, até pior. Como isso é possível? Como alguém que ganha mais continua endividado? Essa é uma das perguntas mais importantes que uma pessoa pode fazer sobre a própria vida financeira. E a resposta vai muito além de falta de disciplina ou de má gestão. O que acontece quando a renda sobe é um fenômeno psicológico, econômico e cultural, que captura milhões de pessoas ao redor do mundo. E no Brasil, esse ciclo tem camadas ainda mais profundas. Os dados são alarmantes. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o nível de endividamento das famílias brasileiras chegou a 78,9% em dezembro de 2025. O maior patamar já registrado para o mês de dezembro em toda a série histórica da pesquisa. Não estamos falando de famílias na miséria. Estamos falando de famílias que trabalham, que têm renda, que consomem e ainda assim vivem com dívidas acumuladas. O Banco Central confirma esse cenário ao apontar que as famílias brasileiras comprometem cerca de 30% da sua renda mensal apenas para pagar dívidas. 30%. Imagine trabalhar um mês inteiro para entregar quase um terço do que você ganhou para bancos e credores. E esse número não melhora automaticamente quando o salário sobe. Ele acompanha o crescimento da renda como uma sombra silenciosa que se adapta ao novo tamanho da sua vida. Para entender esse fenômeno, precisamos falar de um conceito que os economistas chamam de inflação de estilo de vida. Em inglês, o nome é lifestyle creep. Creep significa arrastar-se lentamente. E é exatamente isso que acontece. Quando a renda sobe, os gastos sobem junto, mas de forma tão gradual, tão natural, que a pessoa quase não percebe que está dentro de uma armadilha. Pense dessa maneira. Quando você ganhava menos, o almoço era feito em casa. Quando começou a ganhar um pouco mais, passou a almoçar em restaurante, uma vez por semana. Depois, 2 vezes. Depois, todo dia. O celular que antes durava 4 anos agora é trocado a cada ano e meio. O carro popular foi substituído por um modelo mais sofisticado, financiado em 60 meses. O apartamento que era suficiente passou a parecer pequeno demais. A academia simples virou academia premium. O plano de saúde básico virou plano completo com cobertura internacional. Cada melhoria individualmente parece razoável, até necessária, mas o conjunto delas consome todo o aumento de renda antes mesmo que você perceba o que está acontecendo. O problema central é que esses novos gastos rapidamente deixam de ser percebidos como luxo e passam a ser sentidos como necessidade. Os economistas comportamentais chamam isso de adaptação hedônica. O ser humano se adapta rapidamente ao conforto. O que ontem era especial, hoje é normal. E o que hoje é normal, amanhã vai parecer insuficiente. Essa é uma característica profundamente humana. Não é fraqueza de caráter. É psicologia evolutiva. Nosso cérebro foi treinado para sempre buscar o próximo nível, o próximo estímulo, a próxima novidade. E o mercado de consumo sabe disso muito bem. Cada produto lançado, cada campanha publicitária, cada novidade tecnológica foi projetada para explorar exatamente essa vulnerabilidade. O resultado é um estado permanente de insatisfação disfarçado de progresso. Mas existe outro fator igualmente poderoso, e talvez ainda mais traiçoeiro: a comparação social. Nós não nos comparamos com todo mundo. Nós nos comparamos com as pessoas que estão logo acima de nós. Quando o colega de trabalho compra um carro novo, o seu começa a parecer velho,
Quando o vizinho reforma a cozinha, a sua parece ultrapassada. Quando os amigos começam a frequentar restaurantes mais caros, o jantar simples começa a aparecer fora do padrão. Nas redes sociais, esse efeito é amplificado de forma devastadora. Você não vê a vida real das pessoas. Você vê o que elas escolhem mostrar. E o que elas escolhem mostrar é sempre o melhor momento. O carro novo, a viagem internacional, o apartamento reformado, a festa sofisticada, a vida perfeita que ninguém realmente tem, mas todo mundo aparenta ter. No Brasil, essa pressão social tem uma dimensão cultural extra. A aparência de riqueza sempre foi muito valorizada aqui. Ter o celular certo, usar a marca certa, frequentar o lugar certo, e o mercado financeiro soube aproveitar isso de forma muito eficaz. O crédito fácil, o parcelamento sem entrada, o cartão com limite elevado. Tudo isso funciona como um combustível que acelera o processo. Segundo dados levantados pela CNN Brasil, 51% dos brasileiros das classes A, B e C têm dívidas no cartão de crédito. Metade da classe média e alta do país carrega uma dívida cara no bolso. E não é surpresa que o cartão de crédito consolidou-se como a principal modalidade de endividamento, chegando a 85,1% do total de famílias com dívidas no Brasil. E aqui chegamos em algo que deveria assustar qualquer pessoa. Os juros do cartão de crédito rotativo no Brasil chegaram a 438% ao ano em dezembro de 2025. Você leu certo, 438% ao ano. Isso significa que uma dívida não paga no cartão pode dobrar em menos de um ano, pode triplicar, pode consumir o patrimônio de uma vida inteira. E, enquanto isso acontece, a taxa básica de juros, a Selic, estava em 15% ao ano, o maior patamar em quase 2 décadas. Com a Selic nesse nível, todos os juros do mercado sobem juntos, empréstimos ficam mais caros, financiamentos ficam mais pesados, e a taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com famílias chegou a 60,1% ao ano em 2025. Esse é o mecanismo central da armadilha. O parcelamento distribui o custo, mas não elimina a dívida. Ao contrário, com os juros compostos, a dívida cresce, enquanto o bem comprado perde valor. Um celular comprado parcelado pode custar muito mais até ser quitado do que o preço original. E esse mesmo celular, em 2 anos, já estará defasado, substituído por um modelo mais novo que está sendo anunciado agora mesmo nas suas redes sociais. O ciclo recomeça. A dívida antiga ainda não foi quitada e já existe uma nova no horizonte. Agora vamos subir um nível de análise. Existe uma diferença fundamental na forma como pessoas que acumulam riqueza de verdade usam o crédito, em comparação com pessoas que ganham bem, mas continuam endividadas. Quem constrói patrimônio ao longo do tempo usa dívidas de forma estratégica para investir em ativos que geram renda, para ampliar negócios, para adquirir imóveis que se valorizam. Já quem está preso no ciclo da inflação de estilo de vida usa o crédito para consumir coisas que perdem valor. Roupas, eletrônicos, viagens pagas no cartão, festas, experiências financiadas a juros altos. Cada uma dessas coisas pode fazer parte de uma vida plena. Mas quando financiadas com dívida cara, em um país com os juros entre os mais altos do mundo, o resultado é uma destruição silenciosa de patrimônio. Externamente a vida parece melhor, mas internamente a situação piorou. E o quadro macroeconômico agrava ainda mais esse cenário. O Brasil encerrou 2025 com uma dívida pública equivalente a 78,7% do produto interno bruto. As despesas com juros da dívida pública atingiram R$ 1 trilhão no ano passado, o equivalente a quase 8% do PIB nacional. Esse peso colossal sobre as contas públicas limita a capacidade do governo de investir em serviços essenciais. E quando o Estado não entrega educação de qualidade, saúde eficiente e segurança confiável,
O cidadão precisa pagar de forma privada pelo que deveria ser direito. Escola particular, plano de saúde, seguro residencial. Esses custos adicionais pressionam o orçamento de famílias que já estão esticadas até o limite. A inflação completa esse ciclo de pressão. Quando os preços sobem de forma contínua, o poder de compra do salário é corroído mês a mês. A pessoa sente que ganha mais, porque o número na conta de fato cresceu, mas o que esse dinheiro compra é cada vez menos. O supermercado, o aluguel, os serviços do dia a dia, tudo ficou mais caro. E para manter o mesmo padrão de vida, é preciso gastar mais, ou endividar-se mais. E assim o ciclo se perpetua silenciosamente, enquanto a sensação de que falta dinheiro permanece constante, independentemente do que entra na conta. Esse é o paradoxo cruel que explica por que quem ganha mais continua endividado. Não é apenas uma questão de comportamento individual, é a intersecção de psicologia humana, cultura de consumo, crédito fácil e caro e um ambiente macroeconômico que pressiona o bolso por múltiplos lados ao mesmo tempo. Nenhum desses fatores age sozinho. Eles se reforçam mutuamente, criando um sistema quase perfeito para manter as pessoas sempre no limite, independente de quanto ganhem. A saída existe, mas ela começa com uma percepção que vai contra tudo que a cultura do consumo ensina. Riqueza real não é o que você gasta, é o que você guarda, é o que você investe. É a diferença entre o que entra e o que sai, direcionada de forma intencional para ativos que crescem ao longo do tempo. Não importa se essa diferença é pequena no início. O que importa é que ela exista e que seja tratada com a mesma seriedade com que se tratam as contas obrigatórias. A grande virada acontece quando alguém para de usar cada aumento de renda para financiar um estilo de vida maior e começa a usar esse mesmo aumento para construir uma base financeira mais sólida. Isso exige resistir à adaptação hedônica. Exige desligar o piloto automático da comparação social. Exige enxergar o crédito pelo que ele realmente é, um recurso que tem custo, que precisa ser usado com intenção e não com impulso. No Brasil, isso é especialmente poderoso, porque o mesmo sistema que cobra juros absurdos de quem consome no crédito recompensa de forma consistente quem poupa e investe com disciplina. A pergunta que fica não é sobre quanto você ganha. A pergunta verdadeira é esta: para onde vai o seu dinheiro quando ele chega? Até você? Quem ganha mais e continua endividado geralmente não tem um problema de renda, tem um problema de direção. O dinheiro está chegando, mas está sendo enviado de volta para o passado, para as dívidas contraídas, para as parcelas que vencem todo mês, para o estilo de vida que foi expandido antes que a base financeira estivesse sólida. Cada decisão financeira que você toma é um voto a favor da liberdade futura ou a favor do conforto imediato. E a soma desses votos ao longo de anos determina onde você vai estar uma década a partir de hoje. A questão não é se você ganha o suficiente. A questão é se o seu dinheiro está trabalhando para o seu futuro ou apenas pagando pelo seu passado.